Vamos agora à aula 3 do tema 1 desta disciplina de termodinâmica. Nesta aula 3, nós vamos nos dedicar, a este tema aqui, quantificando a matéria. Como é que a gente estabelece o quanto de matéria existe num sistema termodinâmico ou num sistema macroscópico? Porque essa questão muitas vezes é relevante. A gente deve começar lembrando a estrutura atômica da matéria. A matéria é constituída por átomos, e temos um número muito grande de átomos, quando a gente leva em conta também os isótopos dos átomos. Um átomo ele é caracterizado por um número denominado número atômico, Z, e esse número atômico ele corresponde ao número de elétrons num átomo. Você conta o número de elétrons que orbitam em torno do núcleo. Não passa de 120, esse número, porque temos o número de elementos químicos, ele é relativamente pequeno. Agora, os isótopos, por outro lado, ele já vem em número bastante grande. Ora, elétrons giram em torno de um núcleo, como este aqui. Esse é um núcleo bastante complexo. E no núcleo, nós temos um número muito grande de prótons e nêutrons. Então, a soma do número de prótons com nêutrons, nós demos o nome, agora, de número de massa, A. Número de massa. Acontece que esses átomos, eles formam moléculas. E átomos e moléculas formam estruturas mais complexas, a matéria condensada, os cristais. Nos cristais nós temos a repetição de estruturas, e em cada uma dessas estruturas temos moléculas complexas, formadas de muitos átomos, porque ocorre a interação entre átomos, e de tal forma a ocorrer as ligações químicas, que são de várias formas. Veja que nós podemos ter, aqui, por exemplo, eu estou ilustrando o cobre. No caso do cobre, eu tenho átomos em posições mais ou menos fixas, numa rede, formando uma rede cristalina. O fato é que aqui temos átomos, por exemplo, de cobre. No caso de um líquido, como a água, ela é constituída de moléculas, moléculas da água. E já dissemos que os sistemas termodinâmicos, eles são formados por um número muito grande de constituintes. E a termodinâmica estuda esses sistemas macroscópicos, e às vezes também ditos termodinâmicos. Muito bem, então o nosso problema é o seguinte: nós temos aqui uma quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria pode ser esta aqui, pode ser essa. Tem uma quantidade de matéria aqui. E agora nós precisamos saber quanto temos de matéria. Agora, a rigor mesmo, a forma de quantificar a matéria é pela massa.
porque matéria é tudo que tem massa. Logo, o nosso interesse é saber quanto tem de matéria, né, em termos de medida da massa da matéria. Aqui temos, então, uma matéria e agora eu quero saber quanto tem de matéria, ou seja, quanto tem de massa. Ora, para isso, né, essa massa indicamos com a letra M e é claro que medir exige uma unidade de medida. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, o que poderia ser também utilizado como unidade. Esta aqui, unidade, é 1 quilograma, mas você pode ter múltiplos e submúltiplos. 2 quilogramas, 5 quilogramas, né? 500 gramas, grama. Né? O fato é que você pode ter várias unidades de medida, né? Mas a unidade no Sistema Internacional de Medidas, e que a gente usa muito, é o quilograma, né? Mas, às vezes, quando a gente estuda ou analisa a estrutura da matéria, muitas vezes, né, em se tratando de moléculas, de átomos, agora eu estou falando de unidades de massa também, claro, né? Então, a gente usa uma unidade unificada de massa atômica. Agora estamos falando da massa de átomos. Também, essa aqui é uma forma de quantificar a matéria. Porque um átomo é matéria, porque ele tem massa. Então, a gente define essa unidade, unidade unificada de massa atômica, como 1/12 avos, aqui está, da massa do carbono 12. O carbono, ele tem, na verdade, mais 2 isótopos, né? Carbono 13 e o carbono 14. Aqui nós estamos falando do carbono 12, que tem uma ocorrência muito grande no nosso mundo físico, né? Temos muitos átomos de carbono, né? O fato é que é 1/12 da massa do carbono 12. E essa massa, ela é agora, em termos do quilograma, né? Veja, em termos do quilograma, 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. É o que está escrito aqui, tá certo? É o que está escrito aqui. O fato é que se usa ou se pode fazer muito uso, né, também, mas isso é quase que obrigatório quando a gente for falar da massa de átomos, né? Muito bem. Então, essa é uma unidade de massa utilizada para quantificar a matéria, mas quando a gente fala de átomos e moléculas também, você pode utilizar essa unidade para medir massas de átomos e moléculas. Uma outra forma de quantificar a matéria é utilizando agora outra unidade, mol. Se diz que uma quantidade de matéria tem um certo número de mols, né? Às vezes, o português de Portugal se usa moles também. Então, nós vamos utilizar indistintamente, né, número de mols e número de moles, né? Agora, aqui, para introduzir, né, o conceito de mols, nós devemos introduzir um número importantíssimo na termodinâmica, especialmente no estudo dos gases, né? Que é a constante de Avogadro, né? A constante de Avogadro é 6, praticamente 6, né, vezes 10 a 23, né, por mol. Mas fica aqui só o número de Avogadro, um número sem
uma unidade, porque o mol é uma das 7 unidades fundamentais, né, do Sistema Internacional de Medidas. É muito importante o mol, é muito importante o mol, né? Ela é introduzida, então, como uma unidade de medida, né, do Sistema Internacional de Medidas. São apenas 7, só 7. Né? Muito bem. Então, nós dizemos que o número de constituintes é igual ao número de moles vezes o número de Avogadro. É isso. Vamos, então, agora à definição mais precisa, né? Mas antes disso, quero mostrar de novo a foto, né, de um mol de água, um recipiente pequeno, né, 18 gramas de água, né, aproximadamente, né, 18 gramas. Tem 6, né, vezes 10 a 23 moléculas de água. 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso dá uma ideia do o que corresponde a um mol, né? Porque a gente ouve falar muito, mas aqui eu tenho um mol. É uma foto, na verdade, de um mol de água. Aqui, essa água, se colocou um corante para destacar, né? Mas, de qualquer maneira, estamos falando de água, né? Então, vamos lá. O mol, né, é uma quantidade de substância. Vamos definir melhor agora. O mol é a quantidade de substância de um sistema termodinâmico, mas pode ser também um sistema que não seja termodinâmico, mas a gente está preocupado com o sistema termodinâmico, contendo tantas unidades elementares quanto átomos existem em 0,012 quilogramas de carbono 12. Esta é uma definição. Quando se utiliza o mol, ou seja, o mol é a quantidade de substância, que nós já vimos, né, que é 6 vezes 10 a 22, né, contendo tantas unidades, né, quantos átomos existem, né? Então, poderíamos falar de um mol de maçãs. Deveríamos ter 6 vezes 10 a 23 maçãs. Um mol de moléculas de água tem que ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Assim, quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, como eu fiz agora. Maçãs, moléculas, né? Pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons, pode ser elétrons, né? Assim como outras partículas ou agrupamentos específicos dessas partículas. Assim, a massa molar do carbono 12, né, é exatamente igual a 12 gramas por mol, né? Muito bom. Às vezes, nós introduzimos o conceito de massa molar, né, energia molar e assim por diante. No caso da massa molar, nós dividimos o volume, né, ou volume molar, aqui seria melhor, né, volume, não massa molar, né, mas também pode ser massa molar, pode ser volume molar, né, e a gente coloca aqui o V minúsculo. É o volume dividido pelo número de mols. A energia dividida pelo número de mols, é a energia molar, e assim por diante. E a massa molar seria, então, a massa dividida pelo número de moles.